Oi pessoal, tudo bem por aí? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou gravar esse vídeo, estou aqui na beira-mar de Florianópolis, como vocês acabaram de ver aqui essas imagens maravilhosas. Eu tentei gravar ali na beira-mar mesmo, na rua, fora do carro, mas tinha muito barulho, então eu não consegui. Vou gravar aqui, estou na frente da beira-mar, mas vou gravar aqui dentro do carro para que você consiga ouvir o que eu tenho para falar nesse vídeo, tá? Então hoje eu quero compartilhar com você a lei da atração. Né? Lei da atração é um assunto muito falado. Eu lembro que eu era adolescente, na época que saiu aquele livro O Segredo. Eu li o livro, eu amei, então eu não tinha ainda conexão com terapia holística, nada disso, nem pensava em trabalhar com isso naquela época, mas eu li aquele livro e ele fez muito sentido para mim. E eu lembro que algumas coisas, na época que eu li O Segredo, The Secret, algumas coisas começaram a acontecer de fato, né? E agora, preparando esse conteúdo para gravar aqui pro meu canal, para falar com vocês, eu lembrei de algumas coisas que eu consegui realmente materializar na minha vida a partir da lei da atração. Então nesse vídeo eu vou falar sobre esse assunto com foco na vida amorosa, né? Como utilizar a lei da atração para a vida amorosa e o que é a lei da atração e o que não é a lei da atração. Então, por exemplo, naquela época, quando eu era adolescente e li o livro O Segredo, eu entendia na época, né, que bastava pensar. Então assim, eu penso que eu quero um relacionamento e aí eu fico pensando nisso, né? Fico mentalizando, fico visualizando que eu já tô vivendo um relacionamento. Eu agradeço por já ter um relacionamento, mesmo que na vida real ainda não tenha. E isso vai acontecer. Só que aí eu percebi, depois estudando e aprofundando, principalmente estudando a física quântica, estudando terapia holística, terapias energéticas, eu fui enxergando que não era bem assim. Por quê? Na verdade, a lei da atração, ela está relacionada à nossa vibração. Então, não necessariamente o que eu penso, eu vou materializar. Ou seja, um pensamento, ele tem poder de materialização, mas não necessariamente. Isso não é uma regra. Então eu posso pensar assim: eu sou rico, eu sou muito rico, eu sou muito próspero, eu sou muito abundante. E eu começo a sentir: eu sou muito rico, eu sou muito próspero, eu sou muito abundante. E pode ser que nada aconteça. Pode ser que o dinheiro não entre, pode ser que eu continue todo encalacrado financeiramente. Por quê? Porque o pensamento, ele tem poder de materialização, mas na maior parte do tempo, o que sobra? O que eu vibro na maior parte do tempo? Era isso que eu não entendia na época, né? Por isso que naquela época, na minha adolescência, já entrando quase na fase adulta, eu materializei algumas coisas e outras não. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma coisa que eu consegui materializar depois que eu li O Segredo. Foi um tempinho depois, né? Eu passei no vestibular aqui em Florianópolis, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, onde todas as condições reais da minha vida, elas me levavam a não passar no vestibular, a não entrar na Universidade Federal. Por quê? Eu vim de uma escola pública, eu tive um ensino médio que não foi dos melhores, não era um ensino médio focado no vestibular. Poucas pessoas da escola, né, do terceirão, iriam fazer vestibular na minha turma. Não era uma escola que tinha um nome mesmo, né, de fazer os alunos serem aprovados nos vestibulares. Havia uma tendência de os poucos alunos que faziam faculdade na minha escola, eles geralmente iam para a universidade privada, né, que a concorrência é muito menor, fazer cursos mais genéricos, enfim. Então, sem julgamentos e sem críticas para o que aconteceu, porque tudo é do jeito que é, né? O ponto não era uma escola focada em vestibular, eu não era o melhor aluno da sala, pelo menos eu acho que não. Não era super estudioso no ensino médio, eu era muito estudioso no ensino fundamental, no primário, mas no ensino médio eu já não estava assim mais tão focado, né, nos estudos e vestibular e tudo mais. E
Como eu conheci a lei da atração, né, a partir do livro, de alguma forma aquele conteúdo entrou em mim e eu tinha certeza que eu ia passar no vestibular. Então não foi apenas um pensamento do tipo, eu vou mentalizar eu passando, eu vou mentalizar que eu já passei. Eu não fazia isso. Eu até estudava um pouco, eu lembro que a única matéria que eu realmente estudei para o vestibular foi literatura, que eu realmente li os livros. Então, eu acho que eram 10 livros, né, de literatura que caem no vestibular aqui da Federal. E eu li os livros, li os resumos, eu sabia muito bem os livros, eu já gostava de ler, então isso me ajudou muito. E aí, eu estudava, lia os livros e tal. Única matéria que eu me dediquei pro vestibular, o resto eu não estudei, só estudei o que já tinha no ensino médio, mas nada demais. Mas lá no fundo, eu já vibrava como alguém que já tinha passado, porque eu sabia que eu ia passar. Então assim, o que me ajudou a passar também? Eu entrei naquela ambiência. Então eu era aquela pessoa, por exemplo, que olhava provas de vestibular anteriores, que olhava a relação de candidato por vaga, que entrava no site da universidade. Então eu tinha uma vibração, a minha energia, né, já tinha uma frequência, uma vibração de alguém que tinha certeza que ia passar. Então, quando eu vi o resultado que eu tinha passado, claro, eu fiquei feliz, mas não foi uma mega surpresa, porque eu já sabia que eu ia passar, mesmo não tendo todas as condições mais propícias para que aquilo acontecesse. Então, o que eu quero deixar bem claro nesse vídeo é que não foi um pensamento que materializou essa realidade para mim. Foi a minha vibração, foi a maior parte da minha vibração. Então, na maior parte do tempo, eu já sabia que eu ia passar. É como se eu conseguisse fazer uma leitura de futuro e já enxergar o que ia acontecer. E aconteceu exatamente o que eu enxerguei. Então, a lei da atração, na realidade, é a lei da vibração. É o que você vibra, você cria. O que você vibra, você atrai. Trazendo agora o exemplo para a vida amorosa, né? Se você fica pensando, eu já tenho um relacionamento, eu já me sinto num relacionamento, eu já visualizo o meu casamento, já visualizo a minha família, ótimo, é um exercício maravilhoso. Só que você precisa ter certeza disso. Ou seja, o tempo todo, ou na maior parte do tempo, você precisa vibrar isso. O que eu vejo que é um super equívoco da lei da atração é a pessoa fechar os olhos 5 minutos por dia, fazer aquela visualização e todo o resto do dia ela não acredita que aquilo é possível. Ela não se coloca naquela ambiência onde aquilo já é real. Então aquilo não acontece. Porque 5 minutos não é suficiente para mudar toda a vibração da pessoa, todo um sistema de crenças, toda uma relação familiar onde ela não aprendeu que aquilo era possível. Então, como saber se a lei da atração está funcionando para você? Quando você tem certeza que aquilo vai acontecer, que aquilo já é real para você. Então assim, vamos supor que você é uma pessoa que ainda não tem muito dinheiro, mas você tem certeza que esse dia vai chegar. Você tem certeza que a sua conta bancária vai ficar muito gorda. Você tem certeza que você vai ter liberdade financeira para viajar para qualquer lugar do mundo quando você quiser. Se você tem essa certeza interna, isso vai acontecer, não tenha dúvida, porque você já entrou nessa frequência, você já entrou nessa vibração. Então não é um pensamento aleatório de eu já sou rica, eu já tenho liberdade financeira, eu tô vendo que eu já tô viajando e o resto do tempo tá ali na pobreza, na escassez extrema. Não, você tem certeza que aquilo vai acontecer e aí você solta. Não precisa ficar pensando nisso o tempo todo. É assim. Como saber se a lei da atração está funcionando para mim? Eu tenho uma certeza dentro de mim e aí eu solto. Eu sei que aquilo vai acontecer. Eu sei que aquilo já é real. Eu sei que em algum plano sutil já existe um campo energético vibrando naquilo. E eu já estou alinhado com aquilo. Agora é só uma questão de tempo para aquilo ser materializado. Então assim,
um pensamento, ele tem o poder de criar um campo energético. Então, o pensamento já é um campo, tá? Vamos trazer essa reflexão para a parte bem energética. Um pensamento, ele já é... Ai, que olheira que eu tô. Um pensamento, ele já é um campo de energia, só que ele é muito fraco. É um campo muito fraco. Ele ainda não tem poder de materialização. Aí eu repito esse pensamento. Eu fortaleço esse pensamento daquilo que eu desejo. Eu começo a sentir. Vai chegar um momento que eu vou ter certeza daquilo, que era o meu caso do vestibular. Eu já tenho certeza que eu vou passar. Eu já me vejo, eu já sei como vai ser a minha vida, morando na capital de Santa Catarina. Eu já me vejo me formando, eu já me vejo tendo uma carreira acadêmica, eu já me vejo sendo doutor, depois me tornei doutor. Então, eu já sei que isso é uma realidade. Ou seja, um pensamento criou um campo que foi sendo fortalecido por um campo formado por sentimentos, que se fortaleceu formando um campo de uma certeza interna. Então, essa certeza interna, ela entrou no meu subconsciente. O meu subconsciente, em determinado momento, ele teve certeza de que sim, eu já passei no vestibular na Federal. Isso é uma realidade para mim. O meu subconsciente acreditou no momento em que eu tive certeza de que aquilo era possível para mim. Eu fui lá, fiz o vestibular, não tirei uma nota super alta, mas tirei a nota suficiente para passar no curso que eu escolhi na época, que foi o curso de economia. Fui lá, fiz a graduação, terminei, fiz mestrado, fiz doutorado em engenharia, fiz 3 pós-graduações na área de terapias integrativas, porque o meu subconsciente já tinha certeza daquilo, ele já sabia que aquilo era possível, ele já sabia que aquilo era real, só que aquilo era real porque se tornou uma certeza para mim. Eu coloquei todo o meu campo energético para vibrar naquela frequência. Eu estou aqui fazendo a engenharia reversa para você entender como funciona a lei da atração. Se não for desse jeito aqui, se não tiver um campo forte, se não tiver uma certeza interna, não funciona do jeito que nos ensinaram lá atrás, que um pensamento ficava visualizando. Não adianta ficar visualizando enquanto aquilo não for uma certeza. Aquilo precisa ser uma certeza interna, forte. Eu atendo muitas mulheres que elas são solteiras e elas querem um relacionamento. Agora, uma coisa elas não têm ainda, quando elas chegam, né, para fazer o protocolo comigo, o protocolo Relacione-Ser. Uma coisa elas não têm quando elas iniciam o protocolo, antes das primeiras sessões. Elas não têm certeza de que é possível se relacionar. Eu aplico um questionário, né, antes de começar o protocolo, e algo que se repete em quase todas as pessoas que eu atendo. Elas têm dúvidas se elas realmente podem ser amadas, elas têm dúvidas se elas são merecedoras de viver um relacionamento saudável, tem energia de culpa, tem muito não merecimento. Então ali tem tudo, só que o que não tem é a certeza de que é possível viver um relacionamento saudável. Então o subconsciente delas não acredita. Como que vai criar o relacionamento? Não cria. Então no protocolo a gente trabalha essa reprogramação, ao ponto de quando ela fecha o protocolo, ela tem certeza de que aquilo é possível. Ou seja, o subconsciente dela já sabe que aquilo é possível. O subconsciente dela já criou aquela realidade para ela. Agora é uma questão de tempo para ela materializar o relacionamento. E aí não dá para dizer quando, né? O quando não é com a gente, o quando é com o universo, é com Deus, é com o divino. Agora o nosso trabalho de trazer essa certeza interna, esse trabalho é nosso. Não é do universo, não é de Deus, não é da natureza. O trabalho de afirmar essa certeza interna do que eu desejo e de que aquilo é possível, esse é um trabalho nosso. Então ele é um trabalho que a gente faz na terapia, que faz no protocolo Relacione-Ser. A pessoa sai do protocolo com a certeza de que aquilo é possível, com a certeza de que ela reprogramou a mente subconsciente dela. Porque quem cria o campo energético, essa informação aqui é muito importante, né? Quem cria o campo de materialização é o subconsciente.
o nosso poder, o nosso centro de força, ele está no nosso subconsciente. E para esse subconsciente materializar, né, trazer, criar um campo forte de materialização, eu preciso de um movimento inicial da mente consciente. Então a mente consciente dá o comando, ela repete esse comando, repete, traz emoção para esse comando, a mente consciente tem certeza de que aquilo é possível, pronto. Reprogramou o subconsciente. Então a força energética começa na mente consciente, que joga para a mente subconsciente, que cria um campo muito forte de energia que materializa aquela realidade. Ou seja, eu com 16, 17 anos, voltando lá na minha história, eu com 16, 17 anos de idade, minha mente consciente começou a falar, vou passar no vestibular, eu sei que esse vestibular é para mim, eu sei que eu vou passar nessa prova, eu sei que eu vou conseguir a nota para passar nesse curso, eu já me vejo morando em Florianópolis, eu fui reafirmando aquilo. E eu já sei que vai dar tudo certo, e o que eu mais queria era morar na capital, eu queria muito morar aqui em Florianópolis, eu morava mais no interior, e eu fui reafirmando aquilo, e eu já me vejo em Floripa, eu quero morar em Floripa, e Floripa é a minha cidade, e nananã. Até que aquilo se tornou uma certeza, porque eu joguei aquilo no meu subconsciente. Quando entrou no subconsciente, ele gerou um campo muito forte, um magnetismo, né? Um campo de atração super forte, porque o poder está no subconsciente. Eu fui lá, fiz a prova, passei, ponto, e vim morar em Floripa. Tudo o que eu queria aconteceu. Ah, Diego, mas e as outras áreas da tua vida? Tu conseguiu? Não. O que eu consegui naquela época da adolescência, depois de entender mais ou menos, porque na época eu não entendia tão bem a lei da atração, o que eu consegui naquela época foi o vestibular. Outras coisas eu não consegui, porque eu não consegui dizer para o meu subconsciente, eu não consegui trazer a certeza para o meu subconsciente. Então, por exemplo, tinha coisas que eu queria emagrecer, na época eu não consegui, eu queria me relacionar, na época eu também não consegui, porque eu não trazia, eu não trouxe a certeza, eu não gerei um campo para o meu subconsciente. Mas de alguma forma foi até bom do jeito que foi, porque eu usei toda a minha energia para o vestibular, que era o que eu queria, que gerou uma mudança grande. Então eu mudei de cidade, aí eu comecei a me relacionar, aí as coisas começaram a acontecer, comecei a trabalhar. Então tudo foi acontecendo a partir dessa escolha única que eu fiz. Era só uma escolha, eu queria passar nesse vestibular para mudar de cidade, para viver, para ter uma certa independência, para morar sozinho, etc, que era tudo que eu queria. Então esse vídeo é sobre isso, sobre lei da atração. Se você deseja alguma coisa, você precisa criar um campo de energia, um campo de materialização, e esse campo de materialização ele é criado a partir do subconsciente. Não adianta ficar repetindo eu sou rica, sou rica, sou rica, eu tô num relacionamento, eu sou feliz, eu sou próspera, se isso não entrou no subconsciente, se não, no resto do seu tempo você reafirma o contrário. Então, lá na minha adolescência, eu não falava pra ninguém do tipo, eu não vou passar no vestibular, eu não sei se eu vou passar, não sei o que. Não, eu já tinha certeza. Eu já sabia que eu ia passar, entende? Então não tinha dúvida, não tinha espaço para dúvida. Então olha na sua vida hoje, o que você quer criar não pode ter espaço para dúvida. Você precisa fortalecer essa certeza. Eu tenho certeza. Pronto, você vibrou nessa certeza, o seu subconsciente entendeu. No momento em que ele entendeu, ele criou o campo, agora solta. Vai viver a vida, vai fazer suas coisas. Você já tem certeza que aquilo vai acontecer. Hoje, entendendo a lei da atração, tem algumas coisas que ainda não foram materializadas na minha vida, mas eu tenho uma certeza tão grande, eu não tenho dúvida de que essas coisas que eu já decidi, que elas vão acontecer. Então eu já soltei, eu não fico mais pensando, eu não fico mais mentalizando, porque já é uma certeza, o meu subconsciente já sabe. Então agora eu vivo minha vida, eu trabalho, me esforço, faço minhas coisas, tenho os meus movimentos, mas eu já soltei, eu não penso mais sobre aquilo, porque eu já tenho um campo forte para materialização. Isso já está sendo materializado e não depende agora de mim, porque a minha parte eu já fiz, que era trazer para o subconsciente. Agora depende do universo, depende do divino, depende do sagrado, depende da natureza, depende de outras forças que já não dependem mais de mim, porque o meu trabalho já foi feito. Então agora eu estou criando já outras coisas, porque
porque aquelas coisas lá que ainda não aconteceram, mas que eu já criei campo de materialização, eu não preciso mais focar, porque já existe campo na minha vida para aquilo se materializar, porque o meu subconsciente já acredita que aquilo é real, então aquilo já está nesse movimento inicial de materialização. Gente, o foco aqui desse vídeo que você precisa entender é: qualquer coisa para acontecer na sua vida precisa de um campo energético de materialização. E esse campo de matéria, para trazer para a fisicalidade, para a matéria, você precisa dizer para o seu subconsciente antes. Então aqui no protocolo Relacione Ser é isso que a gente trabalha, é esse fortalecimento no subconsciente. Senão as coisas não acontecem. Vamos pensar, por exemplo, num padrão familiar que se repete. Vamos supor, todas as mulheres da família eram traídas. Aí você já foi traída também, ou seja, você está repetindo um padrão. O seu subconsciente, ele acredita na traição, porque é uma coisa familiar, é um padrão que se repete, é algo que está ali no DNA, que vai sendo passado de geração em geração. Quer você queira, quer não queira, isso se repete. E provavelmente vai seguir para os seus descendentes também. A filha vai ser traída, o filho vai trair, etc. Por quê? Porque é uma força que está nesse inconsciente coletivo, nesse inconsciente de clã, nessa questão coletiva, nesse campo energético coletivo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer para o meu subconsciente que eu não valido mais isso, que a traição, ela não tem mais valor aqui, que isso já não tem mais a importância que teve, que isso não é mais real, que eu não escolho mais levar isso para frente, eu rompo agora com esse padrão. Então existem, obviamente, né, gente, existem técnicas para isso, existem técnicas energéticas de mudança, de quebra de padrão familiar, quebra de maldição, entre aspas, familiar, né? Então existem esses movimentos de repetição. Por que isso se repete? Porque está no subconsciente da família, certo? Então você precisa mudar a informação que está no subconsciente, porque se todo mundo é traída na família, há um campo de materialização da traição. Agora eu preciso desfazer, eu tenho que cortar os meus laços com esse campo de materialização. Se há um padrão de escassez na família, de perda de dinheiro, por exemplo, há um campo que materializa a perda financeira. O que eu preciso fazer? Cortar a minha lealdade a esse vínculo de escassez, a escassez familiar. E por que há um vínculo de escassez com a família? Porque o meu subconsciente valida a escassez. Ele acredita na escassez. Quer ver como você acredita na escassez? Às vezes você não tem medo de perder tudo. Às vezes você não acha que vai faltar dinheiro para pagar as contas. Às vezes você não fica meio desesperada quando alguém te cobra alguma coisa. Pois então, o que isso já me diz? Isso já me diz que o seu subconsciente valida a escassez. Ele acredita na escassez. Você não vai ter dinheiro. Você não vai ter prosperidade agora. Você pode abrir um negócio, mas talvez não vai ser um negócio próspero agora. Então, o que eu te recomendo? Trabalha o teu subconsciente. Primeiro quebra o padrão, quebra o vínculo a essa lealdade familiar. Porque senão o subconsciente continua validando. E aquilo que ele valida, ele vai criar. Porque o campo de materialização é criado pela mente subconsciente. Tudo que é validado pelo subconsciente, você cria. Enquanto ele valida a escassez, você cria escassez. Enquanto ele valida a traição, você vai criar a traição. Enquanto ele validar a obesidade, ele vai criar a obesidade. E por aí vai. São N possibilidades, infinitas possibilidades de coisas que o nosso subconsciente valida por repetição. Então, por isso que dizem assim, né? Tem aquele ditado, a fruta não cai longe do pé. Não cai mesmo. Porque aquilo que a sua família validava, né, o subconsciente familiar validava, não cai longe do pé. Você acaba validando a mesma coisa. Por isso que você repete os padrões. Por isso que eu repito os padrões. Por isso que a humanidade repete os padrões. Então, quando que a gente para de repetir padrão? Quando modifica o que o subconsciente valida, porque é ele que cria o campo de materialização. Eu sou apaixonado por esse conteúdo.
Eu acho que isso daqui é a grande chave, é o grande poder que a gente tem mesmo, que é esse poder de, até nas neurociências, né, a gente fala da neuroplasticidade. Então o nosso cérebro, né, os nossos neurônios, nós temos esse poder de modificar essas conexões neurais, né? Então eu vejo que esse é o grande poder do ser humano. Nós não estamos fadados ao fracasso em nenhuma área da vida. O nosso poder está nessa possibilidade de mudança do subconsciente. Quem aprende, né, a mudar os programas do subconsciente, tem a faca e o queijo na mão. Uma técnica que eu utilizo muito no protocolo Relacione Ser, até trouxe para caminhar junto comigo, é o Theta Healing. Estou aqui com o livro do Theta Healing avançado, tem até o desenhozinho aqui na capa, né, do DNA, porque é justamente essa ideia de quebrar essa lealdade, né, ao nosso DNA, a essas questões que vão sendo passadas de geração em geração. E essa técnica que eu utilizo é a técnica que eu mais uso, na verdade, dentro do protocolo Relacione Ser. Ela vai quebrando esses padrões, porque nós entramos na frequência de ondas cerebrais θ, que é aquela frequência bem lenta, onde a gente consegue acessar o subconsciente. Então eu tô lá fazendo a sessão com a minha cliente, ela entra em θ, claro que eu vou guiá-la em um exercício, né? Ela entrou em θ, ela já acessou o subconsciente dela. E ali a gente faz todas as reprogramações necessárias de escassez, de relacionamento, de traição. A gente tira os programas que não servem mais, porque são aqueles programas que estão validando, né, criando um campo de materialização do que ela não deseja. A gente tira e substitui pelos programas que ela deseja. E aí o subconsciente daquela pessoa, daquela paciente, começa a validar, né, a criar um campo de materialização dentro daquilo que ela deseja. Então é uma técnica assim fenomenal. Eu acho que é um presente mesmo que a gente ganhou do universo, da criadora dessa técnica, a Vaiana Stibal. É um presente mesmo, porque é uma técnica relativamente fácil, é algo que qualquer pessoa consegue fazer, consegue acessar e gera uma mudança significativa nas nossas vidas, tá bom? Então esse era o conteúdo do vídeo de hoje, espero que tenha feito sentido para você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o seu comentário, e se você tiver interesse em fazer um protocolo de reprogramação da sua mente subconsciente para quebrar esses padrões, para criar um campo de materialização dentro daquilo que você deseja, deixe seu comentário aqui, clica no link que está na descrição do vídeo e manda uma mensagem e a gente vai conversando, tá bom? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.